Olá pessoal, então corrigindo aí o exercício da C. Junqueira e Leal, a gente tem três questões, né? A primeira questão, ela trata de uma situação como se a empresa tivesse um critério de rateio bem simplificado. Então ela tem uma situação em que ela tem uma única taxa de custo direto, que é a taxa da mão de obra direta, e uma única taxa de custo indireto de fabricação que é proporcional a horas de mão de obra direta. Ou seja, o critério de rateio dos custos diretos é proporcional às horas de mão de obra direta trabalhadas. Então ele pede aí na primeira letra para calcular a taxa orçada de custo de mão de obra direta. Então simplesmente você tem a remuneração média de 150 mil e 1.500 horas trabalhando em média, você divide um pelo outro, você acha a taxa de 100, ou você vai pegar o total gasto, né, 1.500.000, e dividir por 15 mil horas, que vai dar exatamente a mesma coisa. Então tanto faz você calcular de uma forma ou de outra, nós vamos chegar no mesmo resultado, não poderia ser diferente. Qual que é o problema quando eu trabalho com esse tipo de situação? O problema é que eu estou falando que o custo da hora de mão de obra é de R$100, só que aí está misturado a hora do sócio, que é muito mais cara, com a hora do não sócio. Mas é permitido, é uma taxa orçada. A distorção vai ocorrer quando? Quando eu tiver um serviço que demanda muita hora de mão de obra dos sócios, ele vai ficar subcusteado, ou seja, vou jogar menos taxa do que eu deveria jogar. E o contrário, quando eu tiver um serviço que só tem mão de obra dos funcionários, ele vai ficar sobrecusteado. Eu vou acabar jogando mais custo do que deveria jogar. Por que isso? Daqui a pouco a gente vai ver. Bom, e a letra B, calcule a taxa orçada de custo indireto por hora de custo direto. Simplesmente se o critério de rateio é horas de mão de obra direta, eu vou pegar 3 milhões, que é o total do custo direto de fabricação, e dividir, aí sim, eu tenho que dividir por 15 mil horas e não por 1.500. Por quê? Porque são 10 empregados, então 10 empregados trabalhando em média 1.500 horas por ano, vai dar os 15 mil horas. 3 milhões por 15 mil horas vai dar R$200 por hora de mão de obra direta. Então o que isso quer dizer? Para cada hora de mão de obra direta, eu vou identificar como custo R$200 de custo indireto. Aí na letra C, finalmente, o que ele faz? Ele simula dois exercícios, dois serviços, melhor dizendo, um de 100 horas e outro de 200 horas, e pede para calcular o custo. Então, como eu estou com um sistema de custo bem simplificado, o que vai acontecer? Ora, o serviço de 100 horas, a taxa de mão de obra vai ser o quê? 100 horas vezes a taxa, R$100, 10 mil reais. A de 200 horas vezes os mesmos R$100, 20 mil reais. Já os custos indiretos, lembra, a taxa era R$200, então para cada real que eu gasto de mão de obra, eu vou gastar R$2 de custo indireto. Então o que vai acontecer? 200 vezes 100, 20 mil, e desculpa, 100 vezes 200, é a mesma coisa, né? 200 vezes 100, 100 horas vezes R$200, 20 mil, e 200 horas vezes R$200, 40 mil, totalizando 30 mil e 60 mil de custo com cada um desses serviços. Aqui cabe um breve comentário, né? Lembra, a gente tem total de custo que a gente tem é de 3 milhões e 500, que é o 3 milhões de custo indireto, mais 1.500.000 de custo direto.
E por que que eu tô com essa diferença de 4 milhões e 500, eu só estou apurando 90 mil de custo? Por que que essa diferença está ocorrendo? Ora, ela está ocorrendo porque para um total de 15 mil horas, eu só estou simulando um total de 300 horas de serviço. Só para fins didáticos, né? Se eu tivesse simulando 15 mil horas de serviço, o total teria que dar 4 milhões e 500. Como eu estou fazendo só para 300 horas, o total encontrado é um valor bem inferior, só 90 mil, né? Então, é isso que é importante explicar também em relação a isso. Ok, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a correção do exercício 2.